Quando você começa a estudar a Bíblia, você começa a perceber que existe um modelo que é diferente daquilo que a religião apresenta. Esse modelo, ele é um modelo fundamentado na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Existe uma autoridade na Bíblia que ela não está ligada com hierarquia, que essa autoridade ela está ligada com a questão do fundamento dos apóstolos, que era a base, o ensino e o serviço deles. Do outro lado da religião, você vai ver um outro tipo de autoridade, que é uma autoridade de domínio, onde existe uma hierarquia religiosa. E de um lado você vai ter um modelo que é Cristo, a pedra principal desse fundamento, a pedra angular, e os apóstolos. Do outro lado você vai ter o mundo como modelo, uma busca por poder, por status, ganância, riqueza, essas coisas. E aí quando você vai para as cartas, você vê, pelo menos em algumas passagens, né, isso sendo frisado, essa questão do modelo dos apóstolos, né? Judas 1,17, por exemplo, ele vai dizer: mas amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles são a base do ensino, você percebe. Eles são o fundamento do ensino cristão. Mas eles não são uma elite que domina as pessoas. Muitas pessoas acabam falando sobre essa questão de referência. Inclusive, uns dias atrás eu tinha visto um vídeo de um pastor falando para imitar a fé dos pastores evangélicos e tal. Mas quando a Bíblia fala de referência aqui, ela não está falando dos apóstolos como chefe deles, mas do testemunho que eles davam da sua fé. Então essa ideia de referência dentro do apostolado está ligado com o testemunho, com a base de ensino dos apóstolos, e não como alguém que estava chefiando outras pessoas. Lá em Mateus 20, 25 a 28, ele vai dizer o seguinte: sabeis que os chefes das nações as dominam, e os grandes exercem sobre elas autoridades. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser se fazer-se grande, será vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate de muitos. Percebe como o livro de Mateus 20, 25 a 28 mostra que existia funções ali, mas que isso não era um tipo de chefe comandando outras pessoas? Era alguém que estava servindo, estava a serviço de outras pessoas. Então você percebe que no Evangelho de Mateus 20, 25 a 28 não existia essa ideia sendo passada para os apóstolos de eu mando e vocês obedecem. Era justamente o contrário. Pessoas ali que queriam ser grande, queriam se fazer grande, ela deveria servir. Esse era o pensamento, totalmente diferente, oposto da mentalidade da religião, de hierarquia religiosa. Lá em Apocalipse 21 e 14, o texto vai dizer que o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então você percebe que existia um fundamento, mas esse fundamento era Cristo e os apóstolos.
não era esse modelo institucional aqui, ó, hierárquico de poder. Então na Bíblia vai existir uma diferença entre a autoridade de fundamento, que não está ligado a cargo religioso, essa questão da autoridade ali, mas estava ligado à base deles, ao ensino deles, ao serviço que os apóstolos faziam, prestavam na comunidade, diferente dessa autoridade aqui de domínio, de hierarquia religiosa que foi criada mais tarde. E aí algumas pessoas pegam o texto lá de Judas, capítulo 1, que fala sobre autoridade e fala sobre dignidades, e ele aplica isso a uma pessoa que não quer se submeter a isso aqui, ó, a esse tipo de autoridade aqui, ó, a religiosa. Como se Judas estivesse falando da mesma coisa, onde ele vai falar sobre pessoas que não estavam ali querendo se submeter, que se infiltraram no meio, que não queriam obedecer autoridades e dignidades. E aí eles usam esse texto de Judas como se Judas estivesse condenando alguém que não quisesse se submeter a um sistema religioso igual esse aqui. Só que você vai ver pelo contexto que não é nada disso. Judas, dentro do contexto, ele não está descrevendo alguém que questiona uma estrutura. Ele está descrevendo alguém que vive sem limites, seguindo seus desejos, e alguém que quer falar sobre coisas espirituais que não entende. Pessoas que não respeitavam limites. É disso que o texto está falando. Tanto que você vai ver que ele compara esse tipo de pessoa a Caim, Balaão e Corá. Ele faz essa comparação no texto. Nenhum desses textos tem a ver com não aceitar cargo religioso. O que os textos estavam tratando é de pessoas que estavam ali, que tinham ego, interesse financeiro e não respeitavam limites. Aliás, não respeitavam nenhuma forma de limite. E aí vem justamente a parte que Judas fala sobre rejeitar a autoridade. Ele não está falando aqui de rejeitar hierarquia institucional. Não é sobre isso. O que Judas está tratando é de uma postura de independência absoluta, onde não existe nenhum tipo de referência, a não ser o próprio desejo. É por isso que logo depois, em Judas 1,17, ele vai dizer para lembrar das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe sim uma referência, mas essa referência não é uma autoridade de domínio, é um ensino que foi dado pelos apóstolos. Então você tem dois pontos aí. Primeiro, Judas, ele não estava validando o sistema religioso, mas ele também não estava validando qualquer tipo de vida sem direção. O erro desses homens não é obedecer líderes. O erro desses homens é achar que não existe nenhuma verdade fora deles. Então, reduzir esses textos à obediência a um cargo religioso é distorcer completamente o que o texto está dizendo. O que Judas está combatendo aqui é uma autonomia sem limites de espiritualidade. E mais uma vez eu quero frisar aqui, o que eles estavam vivendo lá no primeiro século era isso aqui, ó, uma autoridade de um fundamento, uma base, um ensino e um serviço, o fundamento dos apóstolos. Diferente dessa autoridade de domínio, que ele disse que não deveria ser assim sobre eles. Mas entre vós não será assim.
Entendeu? Beleza?